Ok, quando quiser, Flávia. Pessoal, bom dia a todos. Estão me ouvindo? Bom dia, estamos. Sim, Flávia. Então, tá bom. Estamos sim, Flávia. Que bom que todos estejam com saúde, né? Que seja uma manhã de formação, que a gente possa estar colaborando com vocês, né, na formação, que seja de encontro às necessidades de vocês. E vamos dar início a mais um ATPC, então, de matemática, ok? Pode passar, Rafa. Esse é o nosso bit.ly, né? bit.ly/ATPC _matemática Dermir. Depois, até no nosso momento lá no finalzinho de interação, é importante que vocês, né, estejam participando com a gente, interagindo. É muito importante essa interação, esse feedback de vocês, para que a gente possa alinhar, né, melhor as nossas ATPCs de encontro, né, como eu sempre falo, né, a necessidade, ao que vocês esperam, né, da gente, tá bom? Sandra Regina levantou a mão, gostaria de falar alguma coisa? Pode abrir seu microfone. Gostaria de falar alguma coisa? Posso continuar? Podemos prosseguir. Tá bom, pode passar então, Rafa. Bom, essas são as orientações iniciais, né? Então, durante as explanações, deixar as câmeras e os microfones desligados. Se desejarem, poderão encaminhar as dúvidas via formulário bit.ly ou aguardar um momento de interação, né? Vocês já estão bem acostumados com essa rotina das ATPCs. Pode passar, Rafa. Essa é a ambientação do computador, né? Escrever no chat está ali, né? Um balãozinho. Pedir a palavra, levantar a mãozinha é ali na mãozinha. Ligar e desligar a câmera. Ligar e desligar o microfone. E não esqueçam, por favor, de sair, tá? Pelo computador é esse botãozinho vermelho aí. E depois que a gente sai, que eles colocam fazem a lista de presença. Então é muito importante que todo mundo saia da sala depois, por favor. Essa é a ambientação no computador. Pode passar, Rafa, por favor. Essa é a ambientação no celular, no smartphone, né? Vejam que é um pouquinho diferente, já o chat está lá em cima, né? O desligar é só um botãozinho vermelho, não tem sair. Tem o microfone e a câmera que devem ficar desligados, por favor. Bom. E a mãozinha, né? A mãozinha, ela se encontra nos 3 pontinhos, tá? Ela não está ali visível, né? Tem que procurar lá nos 3 pontinhos para a gente deixar e levantar a mãozinha. Essa é a ambientação no smartphone. Pode passar, Rafa. Bom, a nossa dirigente, né? A professora Vanessa, ela não se encontra aí, né, Rafa? Eles estão com uma demanda muito grande aqui na diretoria, então devem estar em reunião, mas ela não se encontra, né, Rafa? Ela não se encontra no momento, mas quem está representando é a supervisora Ednilde. A supervisora Ednilde está presente aí na nossa TPC. Gostaria de falar alguma coisa, Ednilde? Gostaria sim, Flávia. Bom dia. Posso? Pode. Bom dia para todos. Estou ligando a câmera. Bom dia a todos. É uma alegria novamente estarmos aqui com vocês, equipe de matemática, professores da disciplina de matemática, em nome da nossa dirigente regional, a professora Vanessa, e de todos nós da equipe da diretoria. Nós saudamos a todos vocês, sintam-se abraçados por todos nós, e dizer que nesse momento de formação, mais um momento tão importante, nossa organização é sempre nesse sentido que a Flávia falou, de realmente contribuir com as práticas de vocês, contribuir com tudo que tem sido encaminhado para os alunos nas nossas escolas. Sabemos de todas essas dificuldades e, por isso, nos debruçamos tanto para que essa contribuição seja efetiva. E é nisso que pensamos quando organizamos as ATPCs.
Por isso é tão importante essa devolutiva de vocês, como disse a Flávia, participando, interagindo, contribuindo, porque é dessa forma que nós conseguimos também avaliar se esses momentos estão sendo realmente produtivos e têm contribuído com as práticas de vocês. Estamos num momento privilegiado agora, também por conta da avaliação da aprendizagem processo, que eu acho que vocês irão falar hoje, e nesse momento, depois até também quero reforçar isso, se for possível, mas que nós esperamos e precisamos do auxílio de vocês, professores de matemática, nesse chamamento aos alunos, para que eles consigam realizar essa avaliação. Também entendemos, os professores têm falado bastante, ontem alguns falaram na TPC de língua portuguesa, de linguagens, dessa dificuldade dos alunos conseguirem realizar online, mas as nossas escolas estão abertas para auxiliar nesse sentido. Então, que seja uma manhã produtiva, eu tenho certeza que será, que os nossos anseios sejam atingidos, que nós possamos contribuir e aprender juntos, porque é esse o sentido da educação, quem ensina também aprende, e quem aprende também, e que seja uma TPC muito produtiva para vocês e para nós. Obrigada e passo a palavra. Obrigada, professora Ednilde, pelas suas palavras. E depois você pode estar contribuindo, sim, com a gente na hora da falarmos sobre as APs, tá bom? Bom, a nossa pauta hoje, ela está justificada pela resolução SE 72, de 16 de 12 de 2019, resolução SEDUC de 18 de 3 de 2020. Os nossos objetivos hoje são dar continuidade às ações de formação pedagógica, visando o engajamento dos alunos nas atividades escolares não presenciais, proporcionar momentos de estudo pertinente à prática pedagógica, tratamento da informação, proporcionar momentos de estudo pertinente a práticas pedagógicas, desenvolvendo as habilidades de currículo de forma lúdica e orientar os docentes quanto às ações pedagógicas vigentes. Passar, Rafa. Os objetivos gerais, né, são formação para os professores da primeira série do ensino médio, recuperação e aprofundamento com o PCNP Juan, formação de desenvolvimento das habilidades do currículo de forma lúdica com o PCNP Rafael. Os informativos são a avaliação processual do terceiro bimestre, né, vai ser online, com a PCNP Flávia, essa que vos fala. Pode passar. Então, agora eu passo a palavra para o nosso colega aí, né, o Juan, que vai fazer essa explanação, então, para vocês, sobre a formação para professores da primeira série do ensino médio de matemática, ok? Lógico que não se encaixa só, né, esses professores da primeira série, mas a todos nós e a todos os professores de matemática, então, tá bom? Passo a palavra, colega. Obrigado, Flávia. Bom dia a todos. De antemão, apresento aqui os meus sinceros agradecimentos ao PCNP Rafael, à PCNP Flávia, supervisor Ednilde, pela parceria, pelo companheirismo e na elaboração e no desenvolvimento das nossas pautas formativas, a todos os que estão presentes nesse momento na nossa sala de reunião, o nosso sincero desejo de que todos estejam muito bem de saúde e juntamente com os vossos familiares. Como o Flávia bem colocou, nós ressaltamos aí a primeira série do ensino médio devido ao material, né, do qual nós extraímos aqui algumas sequências de atividade, né, que é do caderno da primeira série do ensino médio, né, do Aprender Sempre, o volume 3. Né? Mas, na verdade, tudo que nós abordaremos aqui na nossa ATPC, ela contempla não só o ensino fundamental, né, mas também o ensino médio, né, ou, na verdade,
a educação básica, né? De forma geral. Né? Fica muito evidente a partir do momento que nós analisamos as habilidades, né? Essenciais e as de suporte que estão aí contempladas nessas sequências, né? Próximo, Rafa. Na nossa pauta formativa de hoje, né? Nós gostaríamos de ressaltar aqui o material de apoio, né? Que nós estamos focando nas nossas reuniões de ATPC, tanto, obviamente, aqueles ATPCs promovidos aqui pela DE, quanto do Centro de Mídias, né, quanto nas unidades escolares, né, nas disciplinas de língua portuguesa e de matemática, né, que é esse material do Aprender Sempre, o volume 3, né? Então, nós, aí no slide, destacamos aí, né, que esse material, o acesso a esses cadernos, né, tanto do professor quanto do aluno, né, eles estão disponíveis lá na AVEFAP, né, mas também nós temos o acesso pelo temário pedagógico, né? Eu, assim, inclusive, particularmente, eu acho essa opção do temário até mais fácil, na minha opinião, né? Onde nós acessamos ali o temário, vamos para os materiais pedagógicos, vamos para o currículo paulista, materiais, né? A educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, né? E aí, dentro dessas modalidades, nós temos ali os materiais de apoio, materiais de formação e o Aprender Sempre, né? Então, esse temário é uma iniciativa aqui do Núcleo Pedagógico, da nossa diretoria, justamente com o objetivo de procurar facilitar a vida de todos os colegas professores aqui da nossa diretoria, né? Então, é importante também... Próximo, Rafa, por favor. Desculpa. Juan, só deixa eu dar um destaque para uma informação, por favor. Tá. Por favor. A pedido do coordenador Abraão, quando nós participamos da reunião com a Escola Clodonil, ele já havia comentado que os cadernos já estavam disponíveis, né, para acesso, e perguntou se a gente já poderia ter colocado dentro das pastas dos componentes curriculares no temário. Então, professores, o que acontece? Se os senhores entrarem no temário pedagógico, componentes, matemática, ou ensino fundamental ou ensino médio, basta os senhores entrarem na pasta do quarto bimestre de cada uma das séries ou anos, que o caderno do aluno, o material do Aprender Sempre já estará disponível lá, tá? Então, os senhores não precisam ir até o site da EFAP para poder fazer o acesso. Já está no temário disponível também, tá bom? Passo a palavra. Obrigado, Rafael. Então, voltando aqui para a nossa questão do material de apoio, né, dentro desse programa, né, de recuperação e aprofundamento da aprendizagem, né? Então, nós temos evidenciado nas nossas formações esse diferencial dessas sequências de atividades, né? A sistematização da metodologia de aplicação nas aulas através de 3 eixos principais, né? Que é a ativação inicial, o desenvolvimento e o finalizando. Próximo, Rafa. Nessa pauta,
proposta para o dia de hoje, então nós iremos abordar aqui os números reais, né, com foco nos racionais e irracionais, representar números racionais nas formas decimal e fracionária, comparar e ordenar os números racionais na reta numérica, reconhecer números irracionais e localizar na reta numérica. Próximo, Rafa. O objetivo: colaborar com o professor, propondo ações e discussões a serem realizadas com os estudantes, tendo em vista favorecer a superação de dificuldades no trato e na representação de números racionais e de números irracionais. Próximo, Rafa. Aí aquela questão das habilidades de suporte, né? Onde os colegas que estão tendo acesso aí aos nossos slides, né, podem observar, né? E aí nós temos como habilidade de suporte aí, olha, habilidades lá do 5º ano do ensino fundamental, do 6º, do 7º e do 9º, né? Então, identificar diferentes escritas nas representações fracionária e decimal, com apoio em representações gráficas, identificando as frações equivalentes. Olha, uma habilidade que já é desenvolvida no currículo do 5º ano, né? Do currículo paulista. Produzir diferentes escritas nas representações fracionária e decimal, com apoio em representações gráficas, identificando as frações equivalentes, comparar e ordenar números racionais positivos, representações fracionária e decimal, relacionando-os a ponto na reta numérica, né? Então, aí, 3 habilidades de suporte pertinentes ao 5º ano do ensino fundamental. Compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros e resultado de divisão, identificando frações equivalentes. 6º ano. Resolver e elaborar situações de problema que envolvam as operações com números racionais. 7º ano. Reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos nas formas fracionária e decimal, estabelecer relações entre essas representações, passando de uma representação para outra e relacioná-los a pontos na reta numérica, então de uma habilidade do 9º ano. Próximo, Rafa. E a habilidade essencial ainda acho que... tudo bem. Acho que pulou um aqui, Rafa, mas assim, só para não deixar passar, reconhecer uma habilidade do 9º ano essencial, reconhecer um número irracional como um número real cuja representação decimal é infinita e não periódica, e estimar a localização de algum deles na reta numérica, né? Então, nessas atividades que nós selecionamos aqui, os colegas observarão que nós, dentro do universo dos números reais, nós vamos, então, caminhar, né, com foco nos racionais e nos irracionais, né? E nós sabemos bem, né, da dificuldade, né, que os nossos alunos muitas vezes encontram no trabalho, né, com esses números, né? Quando envolve uma situação, problema, né, com cálculos, com frações, com números decimais, né? Então, nós precisamos realmente trabalhar no sentido de minimizar e, se possível, equacionar, né, essas dificuldades, não é verdade? Né? Então, o objetivo da aula é reconhecer
a representação fracionária e decimal de um número racional, representar um número racional expresso na forma fracionária em forma decimal e vice-versa, né? Aulas 1 e 2, sequência de atividade 2, da página 31 do caderno Aprender Sempre, volume 3, da primeira série do ensino médio. E aí nós nos deparamos com o primeiro probleminha selecionado aí, né? Próximo slide, Rafa. Isso, obrigado. Aí é aula 3 e 4, sequência de atividade 2, página 34. Né? André, Bruno e César estão disputando uma prova de corrida na quadra da escola. A professora de Educação Física estipulou que, para concluir a prova, os corredores deverão completar um determinado número de voltas na quadra. Em determinado momento da prova, a professora fez a seguinte afirmação: André já concluiu 3/4 do percurso total da prova, Bruno concluiu 3/5 do percurso total, César percorreu até agora 4/5 do total da prova. Na letra A, qual dos 3 amigos está em primeiro lugar no momento em que a professora fez a afirmação? Justifique sua resposta. Na pergunta B, se o percurso total da prova corresponde a 120 metros, quantos metros do percurso total ainda faltava para cada um dos amigos percorrer, né? Então, nós vemos aí uma atividade né, que exige bastante dos nossos alunos ali da primeira série do ensino médio, né? Fazendo uma análise assim da questão, né, nós podemos afirmar, né, que é uma situação de alta dificuldade, né, porque eles, com certeza, eles precisam estabelecer muitas relações, não é verdade? Então, é de fundamental importância, né, que aquilo que nós vimos nas habilidades de suporte, né, e nós pudemos observar aí que desde lá do 5º ano vem se falando do trabalho com as frações equivalentes, né? Com as frações equivalentes. E quando o aluno ele atinge um conhecimento satisfatório nessa questão das frações equivalentes, né? Um exercício como esse, na verdade, ele se torna, do ponto de vista operacional, né, mais viável, né, em comparação com aquele que ainda, infelizmente, não tem esse conceito de fração equivalente consolidado, não é mesmo? Então, na minha opinião, né, isso é o que faz a diferença. E veja que o nosso currículo, né, ele contempla essa questão desde lá do 5º ano, né? Então, veja, é uma caminhada, é um percurso, né, de 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, né? Agora a primeira série do ensino médio. Então, ou seja, é um percurso longo, até eu diria, né? E de trabalho em cima de habilidades que contempla essa questão, né? Então, é uma questão interessante, né? Que vai realmente permitir ao professor, né, uma abordagem bastante consistente, né, dos números racionais aí, na sua representação fracionária, das frações equivalentes, né? Pode-se explorar também até a própria porcentagem aí nessa questão, né? E mais uma vez fica evidente, né, aquilo que a professora Silvia Centelhas ela bem destaca nas nossas formações, né?
que é uma nova proposta para o ensino da matemática, né? Então, esse programa de recuperação e aprofundamento da aprendizagem, ele na verdade, do ponto de vista desse desafio, né, é algo assim muito inovador, desafiador, né? Eu costumo dizer que chega a ser até revolucionário, né? Porque propõe realmente uma nova metodologia de trabalho, né? E que permite, né? Que induz, né? Que promove, né? Os meios necessários, né? Em termos de subsídios, para que os nossos alunos eles comecem a realmente atuarem como verdadeiros protagonistas, né, dentro desse processo de construção do conhecimento, né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante, muito interessante, porque quando ela coloca, né, a relevância da pergunta do professor para fazer com que o aluno ele realmente pense, ele raciocine, né, ele busque uma solução, né, ele mobilize o seu repertório, né, de conhecimentos prévios para buscar equacionar uma situação, um problema, né? Então, realmente, é uma proposta que eu não tenho dúvidas, se bem aplicada, né? E é óbvio que isso demanda um tempo, né? Um tempo de trabalho, né? Então, nós temos aí ações a serem desenvolvidas a curto, médio e, obviamente, com resultados aí, implicações no futuro, né, a longo prazo, né? Mas é de fundamental importância que isso efetivamente aconteça, né, nessa interação professor e aluno, ou seja, através dessa interação remota, né, que nós, hoje, em virtude da pandemia, né, estamos trabalhando, ou quando do retorno do presencial, né, nessa interação com o aluno ali no dia a dia, né, no presencial, na sala de aula. Então, é de fundamental importância isso, né? E essa questão que me chama muita atenção também, né, da relevância da pergunta do professor, né, para instigar, para motivar, né? E aí até ela usou numa das nossas formações, né, ela até trabalhando o teorema de Pitágoras, ela colocou uma situação, né, para chamar a atenção, né, que é na descoberta, né, dos números irracionais, né, um assassinato que pode ter acontecido, né, e citou um vídeo, né, até um link com um vídeo da BBC que fala disso, né, e é a história de Paso de Metaponto, né, é um pitagórico que descobriu os números irracionais. E trabalhando aqui essas sequências de atividades, né, seria uma situação para que nós, dentro do assunto proposto, teríamos também oportunidade de propor, né, para os nossos alunos, né, uma pesquisa nesse sentido, né, a nível de curiosidade, né, dentro daquela nossa pergunta inicial, para instigar, o objetivo de motivar, né. Então, é interessante porque, como nós estamos aqui falando dos racionais e vamos chegar nos irracionais, né? É interessante porque, obviamente, que essa lenda, ela fala de um filósofo, né, grego, que frequentava a escola pitagórica e, nos seus estudos, ele resolveu aplicar
o teorema de Pitágoras para achar o valor da medida da diagonal de um quadrado, né? De um quadrado de lado igual a 1, de lado unitário, né? E, obviamente, que quando ele aplicou o teorema de Pitágoras nesse cálculo, ele chegou em raiz quadrada de 2, né? E aí descobriu que raiz quadrada de 2 é um número irracional, né? 1,41, 42 e por aí vai, né? Aproximadamente. Então, segundo a lenda, né? E aí dá para ver bem no filme, aí até estou citando para se os colegas depois quiserem pesquisar o vídeo, né? www.bbc.com, né? E Paso de Metaponto, vocês encontram lá. E aí fala, então, que ele chegou, reza a lenda, que como essa descoberta dos irracionais tornava-se, então, muito perigoso para a sustentação da doutrina pitagórica, né? Ele acabou sendo, então, jogado no mar aberto, né? E, obviamente, que aí morreu, né? Mas essa é a lenda, né? Mas, assim, outra que eu também acabo sempre utilizando é a questão do próprio cálculo do comprimento da circunferência, né? Onde nós chegamos no π, né? Então, através do cálculo do comprimento da circunferência, né? Então, nós vamos chegar ali no π, que é o considerado número irracional mais famoso do mundo, né? Então, assim, são situações que eu estou exemplificando aqui, que servem para introduzir, né? Servem para introduzir o assunto, serve para chamar a atenção, né? Serve para despertar o interesse, né? E, a partir daí, começar, então, aquele levantamento de conhecimentos prévios na interação com os alunos, né? Então, dentro dessa voltando para a nossa situação aqui, dessa atividade 1, né, é importante aqui, se o aluno ele já tem um domínio de fração equivalente, a coisa se torna facilitado, né? Então, obviamente que para poder comparar essas frações, né, 3/4, 3/5 e 4/5, ele vai ter que encontrar, né, o mínimo múltiplo comum aí dos denominadores, né, entre 4 e 5. De repente, o aluno não lembra, né, aquele procedimento de cálculo para determinar isso, né, aquela decomposição em fatores primos, todo aquele procedimento. Mas para que é feito isso? É feito isso para se obter uma fração equivalente, né, que tenham denominadores iguais para poder fazer a comparação dos números, né? Então, obviamente que se ele já domina esse conceito de fração equivalente, ele nem precisa, né, colocar em prática esse procedimento de cálculo do MMC, né? Ele pode, obviamente, né, olhando as frações aqui, né, ele pode, por exemplo, observar que se ele multiplicar o denominador 4 por 5, ele vai obter 20, né? E o 5 por 4, ele vai obter 20 também como resultado. Então, dessa forma, ele vai obtendo as frações equivalentes, né? 15 vinteavos para o André, 12 vinteavos para o Bruno, 16 vinteavos para o César, né? E aí, então, fazer a devida comparação, né? E propor a resolução do problema, né? Quando eu falei da porcentagem, né, que é outra forma também, se ele domina essa questão, transformar em porcentagem, né? Se eu tenho lá 15 vinteavos, 12 vinteavos, 16 vinteavos, eu quero descobrir quantos por cento, né, isso representa. Então, eu multiplico por 5, né, para obter o denominador 100, né? Então, 75%, 60%, 80%, aí fica mais fácil para poder também responder o que está sendo proposto aí, né? No item B,
né, se o André percorreu, né, a questão B, se ele percorreu 3/4, então falta percorrer 1/4. E aqui está dando um percurso total de 120 metros, né? Então 1/4 de 120 metros. Então, André, falta percorrer 30 metros, né? O Bruno, falta percorrer 48 metros, né? Que é, se ele percorreu 3/5, ainda falta 2/5. Então, 2/5 de 120, 48 metros, né? O César percorreu 4/5, falta 1/5. Se ele falta 1/5 de 120, 24 metros, né? Então, esse nível de complexidade que tem essa sequência de atividade que está sendo proposta aí, né? Pode passar para a próxima, Rafa. Na próxima sequência, é das aulas 3 e 4, a página 36, né? Então, tem algumas afirmações aqui e o aluno ele precisa classificar essas afirmações como uma afirmação verdadeira ou uma afirmação falsa. É óbvio que para isso ele precisa fazer a leitura, né, desse desenho, dessa reta numérica que está aí, né? Então, nós temos ali uma reta onde se evidenciam 2 pontos, um ponto A, um ponto B, né? Entre esses pontos nós temos outros pontos equidistantes entre si. Para cada ponto desse está associado uma letra, para cada letra, obviamente, um número racional, né? Então, esse tipo de atividade, segundo as pesquisas, segundo as avaliações internas e externas, né, ainda o nível de dificuldade dos nossos alunos ainda é bastante considerável, né? Então, a primeira proposição ali, o ponto G, é o ponto médio do segmento AB. Ele pode ser indicado pelo número 33 décimo, né? Então, a distância entre um ponto e outro demarcado no segmento é de 2 décimos. O ponto I é expresso por um número compreendido entre 10 terços e 67 vinteavos. A distância entre os números racionais indicados por F e K é de 1 décimo, né? Então, são as proposições aí que ele precisa, né, tá fazendo a associação de verdadeiro ou falso, né? Então, para isso ele precisa entender, né, no caso da primeira proposição ali, o ponto médio, a primeira afirmação, né, melhor dizendo, o ponto médio, o ponto G, que é o ponto médio, ele precisa entender que o ponto médio de um segmento é o ponto que divide, né, é o segmento ao meio, né, e de fato, entre A e G há 5 segmentos, né, e comprimentos congruentes, né, de mesma medida, né, aos 5 segmentos existentes entre G e B, né. Então, realmente é o ponto médio, então aí será uma afirmação, essa é verdadeiro, né. A segunda ali, a distância entre um ponto e outro, na verdade, é de 2 centésimos, né. Então, aí ele está uma afirmação falsa, está colocando 2 décimos, né. Então, a terceira é uma afirmação verdadeira, né. Então, nós transformando ali, então, aí, veja bem, o interessante aí, né, quando ele vai comparar ali 10 terços, né, 67 vinteavos, é interessante que ele transforme, né, que ele represente essas frações, né, o ideal é que ele represente essas frações, o aluno consiga representar essas frações em decimais, aí é só dividir, né, e ele tem que entender que esse traço da fração aí, na verdade, representa uma operação matemática, né, que é a divisão, né, então quando ele efetua essa divisão, ele vai obter
respectivamente, aí 3,333, que é uma dízima periódica, né, de período 3, e 3,35, né? Então, 3,34, né? É maior que a dízima e menor que 3,35 centésimos, né? Então, é uma afirmação verdadeira na questão do ponto I, né? E a última também uma questão verdadeira aí, né? O ponto F, ele representa o número racional, né? 3 inteiros e 28 centésimos, e K representa o número racional, 3 inteiros e 38 centésimos, né? Assim, é uma diferença de 10 centésimos aí. Então, é verdadeiro também essa afirmação. Então, basicamente, né, essas são os pré-requisitos, né, para se responder essas afirmações aí e classificá-las como verdadeiro ou falso, né? Então, vejam que são questões que envolvem um bom conhecimento desse universo numérico, né, dos números racionais. Próxima atividade, Rafael. Considere os números reais a seguir. O primeiro desafio é escrevê-los na ordem crescente, né? E o segundo desafio utilize a subdivisão possível da reta abaixo e escreva todos esses números na reta, né? Então, assim, primeiramente, obviamente que o aluno aí, né, e essa atividade, ela já insere os irracionais ali, né? Então, nós podemos ver o π aí, né? Então, o primeiro desafio é colocá-los em ordem crescente, né? Então, é de fundamental importância que ele consiga, né, fazer as devidas... para que ele consiga fazer as devidas considerações para atender essa proposta, né? Para isso, ele precisa comparar, né, esses números com uma certa qualidade, né? Acredito que as frações, né? Então, ele vai ter lá 1/4, né? Que é 0,25, né? Então, se ele transformar em decimal, né? Eu acredito que aí uma dica, né, legal que nós, professores, poderíamos propor para mediar a resolução de uma sequência dessa, né, motivá-los, né, no sentido de transformar, né, e colocar os números racionais e irracionais aí, né? Por exemplo, a fração 1/4, né? Então, vamos escrever como decimal, né? Então, 0,25, né? Aí 0,5, que já está em decimal, 5 décimos. 3 meios, 1,5. A raiz quinta de 32, né? Raiz quinta de 32 é o 2. 2 inteiros e 4 décimos, está aí, né? 5 meios, 2,5. O raiz quadrada de 9, que é o 3. O π, né? Que aí a gente já fala da aproximação nas casas decimais ali, que normalmente nós trabalhamos com 2 casas decimais, né? Nessa aproximação do π, 3,14, né? O 3,5 e a raiz cúbica de 64, que é o 4. Se ele utilizar já esse mecanismo, né, para colocar esses números aí na ordem crescente, já para atender o que está sendo proposto no B, fica mais fácil, né? Pode ir para a próxima tela, Rafa, por gentileza. Então, quando ele vai representar esses números ali na reta, né?
no item B, voltando, não tem que voltar, Rafael, essa outra é outra atividade já, né? Só para comentar o finalzinho ali, a B, quando ele vai escrever na reta, então se ele já fez essa sequência, fica mais fácil para ele representar geometricamente, né? A reta numérica nada mais é do que de um conjunto numérico, é a representação geométrica desse conjunto, né? Então fica mais fácil para ele atender o que está sendo pedido aí no B. Tá bom, Rafa? Pode ir para a próxima, por favor. Então, a próxima é uma questão com 2 itens, né? Então, ele pede primeiro o item para observar a reta real, né? Então, ele coloca o número racional 3/9, está representado na reta real pela letra. Então, é uma questão que, se ele dividir 3 por 9, ele vai obter a dízima 0,333, né? E através da escala que está sendo considerada aí, nessa reta numérica em especial, né, ele vai constatar que a letra K que atende essa representação desse número racional, né? Próximo slide, Rafa. E o item 2 coloca também o número 6 elevado a 1/3, né? E pede para se observar na reta real qual a letra que representa esse número. Aí já implica no trabalho com a potenciação, né? E aí com foco nas potências com expoente fracionário, né? E a transformação dessa potência com expoente fracionário, né? Nós temos aí 6 elevado a 1/3, né? Isso é igual a raiz cúbica de 6, né? A raiz cúbica de 6, certo? Que é um número aproximado de 1,8171, né? Buscando a representação desse número na reta e, obviamente, considerando a escala que foi construída essa reta, né? O aluno precisa chegar à conclusão que aí a letra R é que atende essa proposta, né, de representação. Então, veja, obviamente, né, que o tempo, né, infelizmente, ele não nos permite, né, aprofundarmos aqui a discussão, né, sobre as sequências de atividades que nós aqui selecionamos, né? Mas eu acredito que todos os colegas presentes perceberam, né, o quanto de conhecimento a respeito dos números racionais aqui, né, considerando que, do ponto de vista da aritmética, se tratando de ensino médio, né, o universo numérico são os números reais, né? Então, subentende-se que os alunos dessa etapa de ensino, né, eles já têm um domínio, né, pelo menos um conhecimento satisfatório sobre essas questões, né? Então, vejo o quanto que é exigido aí, né? Então, nós selecionamos aqui 3, 4 sequências, mas que propõem, né, o resgate e o trabalho com a habilidade de suporte, né, com foco nas habilidades essenciais, né, visando, obviamente, a sequência do curso, né?
preparar esses estudantes para a sequência do curso de matemática, né? Para as demais séries do ensino médio, né? Então, é de fundamental importância aproveitar, né, o trabalho proposto através desse material, né, para justamente isso, né, promover o resgate, né, dessas lacunas de aprendizagem, né, e prepará-los, né, para que eles possam realmente exercer, como eu disse no início, né, o papel de protagonistas do seu próprio conhecimento, na construção do seu próprio, né, conhecimento. Então, realmente, a gente sabe que o desafio ele é muito grande, né? Teoricamente, né, é fácil de falar, mas na prática, né, é bastante difícil operacionalizar, né, e vai depender muito né, do nosso preparo enquanto mediador do conhecimento, né, e do investimento também, né, nessas questões, nessas competências socioemocionais, né, para o estabelecimento de uma relação profícua com a turma, né? Uma relação realmente positiva, né? Um contrato aí pedagógico, né? Que precisa ser realmente construído, estabelecido nessa relação professor-aluno para facilitar todo o nosso trabalho no decorrer, né, dessas etapas, né? Então, como sugestão, Rafa, por gentileza, o próximo slide, como nós colocamos aí no próximo slide a sugestão de jogos online, né? Então, são jogos que trabalham frações e decimais, né? Então, nós temos ali aí a sugestão desse site, né, escolabritânica.com.br, né, do CAPES. Então, frações e decimais, então, assim, são jogos simples, mas que trabalham bem esses conceitos que foram apresentados aí, né? Também vídeos, né? E aí uma sugestão no próximo slide de um vídeo da Khan Academy, né? Fala dos números irracionais na reta numérica, né? Então, nós temos aí o endereço, né? Finalizando, né, nesse encontro, nós pudemos, então, refletir, né, sobre associar os distintos sentidos de um número racional a contextos do cotidiano, reconhecer as representações fracionárias e decimal de um número racional, estabelecer as relações entre as diferentes formas de se representar um número racional. Próximo, Rafa. Representar números racionais na forma decimal, comparar e ordenar os números racionais na reta numérica e reconhecer os números irracionais e localizá-los também na reta numérica, né? O próximo, Rafa. Devido o nosso tempo ser curto e nós temos também, na continuidade, temas importantes para serem abordados na sequência, né? Então, nós vamos deixar aí e ressaltar o nosso bit.ly, mais uma vez, né? Como a PCNP Flávia disse lá no início, né? ATPC, _matemática, Dermir, né? E os colegas, se puderem, interagir através do bit.ly, né? Mais tarde, né? O que levo de aprendizado para a minha prática a partir das discussões de hoje, né? Então, como uma avaliação da nossa formação, nós assim ficaríamos realmente bastante agradecidos
se os colegas pudessem responder depois, mais tarde, né, lá no Bitly, né, ou através até do chat, mas agora nós não vamos ter tempo para interagir nesse momento, né, mas depois vamos estar lendo as respostas dos colegas, as considerações que, obviamente, que, como a Flávia bem colocou, né, serve de norte para que a gente possa realmente preparar as pautas futuras, né? Temos aí na sequência um slide com as referências, né, daquilo que foi abordado aqui nessa formação, e eu gostaria de passar a palavra ao PCNP Rafael, que vai dar sequência à nossa pauta. Agradeço a todos pela atenção, meu muito obrigado. Rafa, é com você. Obrigado, Juan. A Flávia havia solicitado a palavra. Flávia, por gentileza, pode fazer sua observação? Bom, essas atividades que nós vimos, nós podemos observar que algumas têm alta complexibilidade e exige realmente dos alunos que esteja consolidado algumas habilidades de suporte, né? Então, nós vemos quão grande é nosso desafio. De forma remota, a gente sabe que nós não vamos atingir 100%, né? Não, temos que pensar na importância da consolidação dessas habilidades. Vamos lá? O aluno tem que entender, né, as propriedades de quando uma potência é uma fração, ela se torna uma raiz, o meu número no denominador se torna, então, o expoente da raiz, né? Então, são muitas coisas, gente, a matemática se constrói mesmo, passo a passo, é muita coisa mesmo. Então, quando nós como professores, a gente olha, né, para a gente é uma coisa tão simples, mas para o aluno é extremamente complexo. Então, nós temos que ter muito cuidado quando a gente reportarmos aos nossos alunos, né, com essa intencionalidade, né, ter muito cuidado do passo a passo, do mostrar muito bem o objetivo daquela aula, do que o aluno precisa saber, do que ele ainda não sabe, do qual é o objetivo, o que nós precisamos aprender nessa aula, sabe? Então, assim, focar mesmo nesse desenvolvimento da aula para que o nosso aluno também entenda quão difícil é e complexo é passo a passo da aprendizagem da matemática. Ele não consegue entender lá uma propriedade se ele não tem aquele embasamento de suporte, né, que a gente fala. E o nosso desafio ainda é maior quando nós pensamos que os nossos alunos têm que aprender naquela série a habilidade essencial dela. Então, eu sempre bato muito nessa tecla de que nós temos, como professores, pensar em estratégias de desenvolvimento na hora de planejarmos a nossa aula com todo esse cuidado, esse olhar, né? Até eu digo maternal mesmo, que você vai ensinar o passo a passo ali, com muito cuidado, morosidade, porque ficou uma lacuna muito grande, gente. Olha quantas habilidades esse aluno da primeira série do ensino médio ele tem que ter. E eu tenho que voltar, mas eu tenho que pensar que ele tem que aprender o essencial daquela série também, senão ele vai para a segunda série com outras lacunas, que eu vou ter dificuldade de desenvolver outras habilidades, tá? Então, não existe uma receita mágica, né? Nós estamos aqui na diretoria, estamos junto com vocês, os apoiando no que for preciso, porque nós temos um desafio grande pela frente e temos que pensar nisso, né? Nesse compromisso, assim, desse olhar, né? De quanta coisa esse aluno precisa saber para ele dar continuidade com excelência, como a gente gostaria. A gente sabe que o nosso ensino médio ele é deficiente na matemática mesmo, é uma coisa que se arrasta já. E imagine agora, com tanto tempo longe, né, desse presencial, desse contato mesmo do aluno, do olho no olho, do mostrar o caderno, da gente perguntar desse desenvolvimento, como é que ele fez, tá? Então, é só esse compromisso mesmo que a gente tem. Nós estamos aqui para ajudá-los, para apoiá-los. Eu sei que não vai ser fácil, mas junto a gente vai conseguir chegar pelo menos o mais próximo possível, né, do que é adequado. Eu sei que não vai ser fácil, tá bom?
Era só uma contribuição rápida mesmo, sem me alongar muito no tempo. Passo a palavra, tá, Rafael? Obrigado, Flávia. Pessoal, vou falar de forma bem pontual aqui com os senhores. No ano de 2019, nós, da Diretoria de Ensino, desenvolvemos um evento chamado Primeira Batalha do Conhecimento em Humanidades. Esse evento focou principalmente nos seguintes componentes curriculares: História, Geografia, Sociologia, Filosofia e Arte. Qual era a intenção? Fazer com que os nossos estudantes, através do ensino híbrido, através da transdisciplinaridade, desenvolvessem as habilidades necessárias para os anos e séries de forma lúdica. Então, o que nós baseamos para trabalhar uma das questões? Dentro dessa questão, ela foi focada no ensino médio, e essas foram as habilidades utilizadas pelo componente de arte para o desenvolvimento da atividade. Então, essas habilidades, elas estão explícitas no documento, justamente para o professor poder entender o que o aluno deveria desenvolver. Só que, implicitamente, havia uma habilidade de matemática inclusa nessa atividade. O que consistia a atividade? Os alunos, eles iriam analisar esses 3 elementos, então eles teriam acesso a um site da Ubisoft, que é o fabricante de um jogo de videogame. Eles teriam acesso a uma página da Wikipédia falando sobre esse jogo e principalmente uma tabela que eles deveriam estar analisando e um texto de apoio chamado Início de Tudo, que foi um texto de minha autoria, falando um pouco sobre cada um dos jogos e os períodos em que eles estariam acontecendo. E aí vinha a pergunta em questão. Com base no estudo do material de apoio, quer dizer, no site do fabricante, com a análise da tabela em específica, com a análise dos materiais, dos textos, os estudantes deveriam indicar qual seria a ordem cronológica histórica em que as temáticas dos jogos acontecem. Então, aí nós temos 3, 6, 9, 11 jogos, cada um com uma temática específica, cada um acontecendo num período histórico específico, e os estudantes eles deveriam analisar essas informações e anotar qual seria a alternativa que representaria esses eventos históricos numa ordem cronológica histórica. Eu pergunto aos senhores, que habilidade seria essa de matemática? Quem poderia contribuir, por favor? Juan, Flávia? Desculpe, Rafael, qual foi a pergunta que você fez mesmo? Eu fiz um comentário aqui e fugiu um pouco da sua fala. O que foi que você perguntou, por favor? Analisando o enunciado, com base no estudo do material de apoio, indique qual é a ordem cronológica histórica em que as temáticas dos jogos aconteceram. Que habilidade estaria envolvida de matemática para o aluno conseguir fazer essa atividade? Localizar números na reta numérica, né? Eu acredito que seja uma das habilidades, né? Exatamente. Então, a gente percebeu que, pelos resultados do SARESP, essa habilidade vinha vindo muito defasado ao longo dos anos, e a gente vinha percebendo que os estudantes estavam com uma dificuldade muito grande para poder conseguir desenvolver essa habilidade. Então, pensamos nessa atividade para que eles pudessem estudar, exercitar, refletir e selecionar a alternativa. A gente percebe que a alternativa correta é a alternativa D. Só que muitos dos estudantes selecionaram a alternativa B, de bola. Por que eles selecionaram a alternativa B? Porque
eles colocaram a ordem de lançamento de cada jogo. Então, assim, eles não conseguiram fazer a interpretação do enunciado, eles não perceberam o vocabulário que estava sendo solicitado, isso é, cronológica, histórica, e aí nós temos uma grade de correções mostrando as alternativas por que estão incorretas e, principalmente, a alternativa correta. Então, se o estudante selecionasse a alternativa D, ele conseguiu compreender o enunciado, analisou de forma correta o material de apoio, identificou informações explícitas e implícitas contidas nos textos verbais e não verbais, refletindo e se apropriando dos dados contidos na tabela fornecida pelo material de apoio, possuindo um conhecimento lógico referente à identificação de números inteiros em uma reta numérica, subsidiando e complementando as informações que possuem sobre as disciplinas de história, compreendendo o que é a linha do tempo, histórica, dos fatos apresentados no jogo, organizando e sistematizando para poder selecionar essa alternativa. Então, olha só, a multidisciplinaridade estaria ajudando o desenvolvimento de uma habilidade de matemática. E aí, a gente fez uma análise também que essa era uma questão de nível fácil quando ela foi estruturada. Só que, analisando as respostas, os resultados, a gente percebeu que ela se tornou uma questão de nível médio, certo? E que apenas 22 equipes, no total de 68, respondeu a alternativa correta. Então, participaram desse evento, né, desse experimento, 68 equipes formados por 3 alunos cada equipe, sendo um aluno da primeira série do ensino médio, um aluno da segunda série e um aluno da terceira série do ensino médio. Então, o que acontece? A gente percebeu que mesmo os estudantes que estavam no segunda e terceira série do ensino médio não conseguiram desenvolver essa habilidade de forma plena e acabaram selecionando a alternativa errada, que era a alternativa B. E aí a gente trouxe algumas sugestões para o professor na época de como poder trabalhar essa questão durante as aulas. E aí, apresentando também a importância de aprofundar e desenvolver confecções de criação de linhas do tempo, dos fatos históricos, reforçando os termos antes de Cristo e depois de Cristo, que isso também confundiu os estudantes, relacionando que o conhecimento matemático de números positivos e negativos, os números inteiros, e as suas localizações numa reta numérica. Então, quer dizer, o estudante ele não estava conseguindo visualizar que uma data antes de Cristo seria a referência de um número negativo. E o número depois de Cristo seria um número positivo. Então, a nomenclatura, né, essa verificação, também mostrou para a gente que eles tinham essa dificuldade. E aí a sugestão seria justamente também de trabalhar a parte de vocabulários, sequências cronológicas, sequências de fatos históricos, leituras de gráficos e tabelas, interpretação de texto verbal e não verbal, leitura de imagens, identificação de conjuntos de números inteiros na reta numérica. Então, assim, nós da área de humanas, né, e área de linguagens, tentamos trabalhar com essa proposta algumas informações que contemplasse as habilidades necessárias de todos os componentes. Então, assim, só estou trazendo essa informação para os senhores para mostrar como que dá para se trabalhar essa informação de forma lúdica através de uma atividade de reflexão e de análise, sem a necessidade de fazer cálculos matemáticos. Tá certo, pessoal? Agradeço a oportunidade e passo a palavra para Flávia. Flávia, por gentileza. Ok, Rafa. Você quer passar? Daí acho que tem a... Desculpa, o Juan pediu a palavra antes, perdão. Pode falar, Juan, por favor. Assim, é só para contribuir essa questão, o importante, Rafael, essas suas considerações, por conta
do resultado, né, apresentado pelos alunos nessa questão específica, né, ou seja, na verdade, essa construção de uma linha do tempo aí, né, em que a reta, né, representaria essa linha, né, e assim, eu entendo que essa falta de pré-requisitos, né, então é por conta realmente do aluno, ele justamente ainda não ter conseguido consolidar, né, essas habilidades, né, essenciais, não é? Porque aí veja bem, até nessa questão dessa utilização da reta, né, já começa nos conceitos primitivos da geometria, né? Se ele não consegue entender que o ponto, a reta e o plano, né, são os três conceitos ali primitivos da geometria, né? E a partir daí que se desenvolve, né, todo o amplo estudo geométrico da plana e da espacial, né, em cima desses três pilares, né? E como que ele vai aí associar a esses conceitos geométricos de ponto, reta, né, a aritmética, né? Então, são todos um cabedal de conhecimento que é exigido, né? E que, de uma certa forma, o aluno, mediante o estágio evolutivo dele, ele tem que, de uma certa forma, levar consigo, né? E a gente observa que, através de uma atividade como essa que você colocou, e através dos resultados das avaliações, né, nós percebemos que há um déficit, né, nesse conhecimento, né, consolidado pelo aluno. Então, só para terminar minha fala, não me estender muito, né, inclusive me chamou bastante a atenção o dia que eu vi essa reportagem, mas infelizmente não houve muita repercussão na mídia, né? Porque, infelizmente, como diz, notícia ruim, acho que vende mais do que notícia boa, né? Com certeza, né? Porque as coisas, quando acontecem, as coisas boas são pouco noticiadas, né? E esse ano, em se tratando de matemática, né, nós tivemos um aluno, um estudante lá do estado de Pernambuco, chamado Pedro Gomes Cabral, que ele foi medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática, né? Então, essa reportagem tinha a seguinte manchete, e que me chamou a atenção: adolescente que conquistou ouro internacional na matemática revela segredo. Essa era a manchete, né? E aí, para resumir a história, né, esse evento era para acontecer na Rússia, é um evento anual, né? Era para acontecer na Rússia, mas em virtude da pandemia, acabou acontecendo de maneira remota, né? Essa edição de 2020, mas é a principal competição de matemática, tá? Entre estudantes de 14 e 19 anos, né? Reuniu nesse ano alunos de 105 países, tá? Mesmo com todas as limitações impostas pela pandemia, né? E o Brasil, né, ficou entre os 10 melhores países do mundo nessa edição de 2020, né, com 165 pontos. Tá? Então, assim, a nossa equipe, esse aluno de Pernambuco e mais, acho que 5 ou 6 alunos, né, então essa equipe brasileira, né, ficou à frente, por exemplo, do Japão, ficou à frente, por exemplo, da França, da Alemanha, do Canadá, né, de Canadá. Então, assim, é possível, né? Mas, só para eu finalizar minha fala, qual o segredo do estudante? Né, que a manchete, né? O segredo do estudante é um só. Ele estuda 11 horas por dia só, né? Então, esse é o segredo, né?
ele estuda, ele tem na sua rotina diária um tempo de 11 horas para estudar, né? Então, é mais um desafio para a gente, né, no sentido de fazer com que os nossos alunos entendam essa realidade, né, e deixem de ser alunos e passem a ser estudantes, né? Então, é só essa minha contribuição. Rafael, desculpe, passo a palavra para a sequência. Obrigado. Ótima colocação, Juan. Nossos alunos têm mesmo que perceber essa importância, né? De deixar de ser alunos e serem estudantes. E só assim eles terão êxito, né? Mas isso a gente também tem que tentar ir construindo aos poucos, né? Na vidinha desses nossos alunos. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as AAPs, tá bom? Edemilde gostaria de falar coisa? Eu vou dar queria, sequência. Pode falar, então. Gostei muito dessa fala do Juan, e como sugestão, deixo que é importante vocês trazerem, vocês PCNPs, essas informações mesmo, para que os professores percebam esses avanços, né? Para que a gente tenha, eu não sabia dessa notícia, achei bem interessante. Então, é preciso que nós também, enquanto diretoria, que a gente consiga dar publicidade a isso, para que todos entendam que é possível, sim, e é preciso muito estudo, como foi falado, esse é o segredo para todos nós, eu acredito, não só para os alunos, que nós, enquanto profissionais da educação, enquanto professores, temos também que estudar muito, porque através da formação é que a gente abre os olhares, amplia os nossos horizontes, encontramos outras possibilidades quando estudamos. Então, fica a mensagem, eu estendo essa mensagem que o Juan acabou de deixar, também para nós, professores. Precisamos buscar informações, precisamos buscar outras estratégias para que a gente consiga ampliar o nosso horizonte e, consequentemente, o horizonte dos nossos estudantes. Passo a palavra. Bom, vamos seguir, então, né? Eu vou ser bem pontual, tá bom? Todas as escolas receberam, né, esse tutorial, né, e um videozinho também explicativo, né, com relação à entrada do aluno na sede e tudo mais, tá? Depois a gente vê se houve alguma dúvida ainda, mas existem algumas informações que não estavam nesse material aqui. Pode passar, Juan. Eu sei que algumas dúvidas aconteceram, até vou tentar as que vieram depois, tá? Então, assim, gente, é muito importante o engajamento desses alunos, tá? É muito importante que a escola tente divulgar o máximo possível, né, para que a gente consiga alcançar, logicamente, o máximo de alunos possível para fazer essa avaliação, tá bom? Bom, o aluno tem 48 horas para realizar essa prova. Então, ontem eu recebi uma dúvida assim: se o aluno está fazendo a prova, e por acaso ele sai, né? Ele deixou lá em aberto e ele foi tomar um café. O tempo está rodando? Sim, o tempo está rodando. Se ele sair, por acaso da prova, ele não pode finalizar sem terminar, mas se ele sair da prova, saiu, porque ele teve algum problema de conexão, aconteceu alguma coisa, ele não conseguiu concluir toda a prova, o tempo está rodando, gente. São 48 horas mesmo, não é 48 horas correndo do relógio ali. São 2 dias para fazer a prova, tá? Então, e ele só pode finalizar quando realmente ele terminar todas as questões. Se ele finalizar só tendo feito 10, ele perdeu as outras questões, ele não consegue voltar e resolver as outras, tá bom? Então, essa orientação precisa ser dada ao aluno com muito cuidado para que isso não aconteça. Eu acredito que já tenha até acontecido, né? Por falta de conhecimento ali do aluno. Fez 10 questões e, vou deixar para fazer o resto amanhã. Finalizou. Se ele finalizou, ele não consegue mais voltar na prova. Tá bom? Então, depois de clicado em finalizar, a prova não poderá mais ser editada. Então, a gente tem que ter esse cuidado na hora de informar o aluno, tá? Deve ser usado um único dispositivo, gente. O aluno, se ele começou a fazer a prova no celular, ele tem que terminar no celular, tá?
Se ele começou no computador, ele tem que terminar no computador. Então, assim, hoje ele começou a fazer a prova no celular, mas acabou o crédito dele, ele ficou sem internet, aconteceu alguma coisa. Ele vai tentar pelo computador, ele vai começar a prova desde o início. Não é que ele não vai mais ter acesso à prova, ele só vai ter que começar a prova do início. Tudo bem? Então, também é bom orientar o aluno, tá? Com relação a isso. Essa primeira etapa da prova, ela está vindo assim, né? De forma online. Provavelmente vai ter uma outra oportunidade, né? Depois do dia 23, para que essas provas venham em PDF, tá? Provavelmente aconteça isso. Então, essa primeira chamada é só online, não dá para imprimir. E aí, depois, numa outra oportunidade, numa segunda chamada, né, que eles falam, numa segunda etapa, provavelmente vem essas avaliações em PDF para esses alunos que não conseguiram acessar o aplicativo, não conseguiram ter acesso ao sistema. Bom, a próxima etapa poderá vir em PDF, né? A prova está sendo realizada de forma gradual. Então, na verdade, nós nos antecipamos um pouco. Ela também tem lá no cronograma, né? Tem esse cronograma no PPP que foi mandado para as escolas, que ela teria início no dia 4, mas assim, em outras diretorias. Então, dia 4 na diretoria lá do leste, outra dia 5 em outras diretorias. Então, a nossa diretoria aqui, ela seria a partir do dia 13. Então, por isso que algumas informações às vezes ficaram assim meio picadas, por causa que não houve esse tempo hábil dessa formação, né? Assim, bem eficaz mesmo, tá? Está acontecendo já, tudo bem, não tem problema, né? Desde que a gente engaje os alunos, que a gente consiga o maior número de alunos possível para fazer essa prova, criar estratégias mesmo para ter algumas escolas que estão fazendo salas, né? Então, em tal hora, todo mundo vai entrar aqui nessa sala, pelo Meet, pelo Google Classroom, pelo Facebook, por alguma outra sala assim virtual, né? De forma remota, lógico, e vamos fazer a prova todos juntos, né? Para a gente se certificar. Quando há uma dificuldade muito grande, né, de internet, a gente vai tentando, faz o que eu sei que as escolas estão correndo atrás, essa busca ativa intensiva mesmo, em busca desses alunos. Isso tem que acontecer mesmo, tá, gente? Mas, assim, para aqueles que realmente não teve jeito, não tem internet, não tem como fazer essa prova de forma virtual, vai vir depois, né, num outro momento, essa prova em PDF, tá bom? Então, o nosso prazo não é até dia 13, o nosso prazo é até dia 23, tá? Então, ficar tranquilos também com relação a isso, e a gente tem tempo ainda assim, né, para estar na corrida dessa busca ativa com relação aos nossos alunos, tá? Uma especificidade também é muito importante para se baixar esse aplicativo no celular, ele tem que ter no mínimo o Android 4.3. Aqueles celulares muito antigos, eles não conseguem aplicativo, tá? Mas assim, é importante baixar o aplicativo, é importante, mas se ele não conseguir baixar também, ele pode ter recurso à internet, entrar na sede, entrar com o seu RA, entrar com a sua senha, que a gente sabe que é um grande desafio, né? Os nossos alunos ainda não conhecem o seu RA, então tudo isso fica como aprendizado para a gente também, né? A gente tentar sistematizar isso daí com todos os nossos alunos, que ele tenha conhecimento, fazer uma carteirinha, sei lá, que ele conheça o seu RA, que a gente tenha acesso a essa senha, né? Tudo isso faz com que a necessidade de que a gente acabe sistematizando tudo isso também nas nossas escolas de uma forma que a gente tenha esses dados, né? E eles também tenham conhecimento e da importância de eles saberem essas coisas, como se fosse o nosso RG, né? O RA da escola. Enquanto a gente está na escola, a gente precisa e tem que ter conhecimento de tudo isso, tá bom? Uma outra coisa, uma outra dúvida, eu até gostaria de compartilhar minha tela agora. Posso compartilhar, Rafael? Rafael? Pode. Eu já parei de compartilhar o meu, pode compartilhar o seu. Mas por que eu não estou conseguindo? Somente o organizador apresentará, não pode compartilhar. Só um momento. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Porque o que eu gostaria de mostrar para vocês? Alguns professores, algum coordenador me perguntaram ontem também por que os professores não estavam conseguindo visualizar os seus alunos. Já dá para visualizar, sim, tá? Você vai entrar na sede, lá com sua senha, professor, coordenador, e vai entrar lá com a sua senha. Entrou. Aí vai lá em pedagógico, aí tem lá, né, sobre o CAED, aperta no CAED e vai aparecer algum campo lá, né, o aplicativo do CAED da avaliação. Entre em monitoramento, eu aqui tenho acesso a todas as escolas, né, vai aparecer para vocês especificamente a escola
que você faz parte. Ah lá, vou compartilhar agora, tá? Então, aqui, ó. Vocês estão vendo? Tá vendo, Sim, Flávio. Rafael? Então, aqui, ó, em Sim, monitoramento, eu clico em monitoramento. Ó, o caderno das atividades não está liberado ainda, pode ver que não está, né, não está liberado. E a avaliação, aqui, eu vejo em participação, vou lá embaixo, ó lá, eu tenho essa visão aqui, né? Mas bom, eu posso até clicar aqui mesmo, tá? Só para mostrar para vocês. Tá vendo? Ó, tem 2 escolas que tem 4º ano, né? Que é o Cleio Raposo, né? Então, se eu clicar aqui, posso clicar? Eu não sei se a escola me autoriza, né? Vai aparecer. Tem alguém do Cleio aí? Não tem ninguém do Cleio, do Raposo? Ah, não, porque é anos iniciais, né? Deixa eu pegar um outro aqui. Ó, para mim aparece todas as escolas. Tem alguém aí que de Itariri, de Raposo, que eu posso estar clicando aqui, não tem problema? Ninguém quer falar nada? Será que eu posso clicar, Rafael? Oi, professor Armando aqui, Raposo Tavares. Posso clicar aqui, professor? Otaviano também pode ver. Só para vocês verem, ó. Italiano também pode Raposo. ver. Isso, ó, cliquei pode, no... pode clicar aí. Ah, que bom, muito obrigada, viu, professores? Muito obrigada. É que assim, né, olha só como é que aparece lá. Aqui tá a língua portuguesa, eu vou colocar matemática, né, que é a nossa área, ó. Matemática, 9º ano, turma A. Na turma A estão previstos 26 alunos. Aí eu clico na turma A, então aparece para mim todas as salas, ó. Não iniciado, quer dizer que eles nem começaram a fazer, tá? Tem que já está iniciado e tem que já está finalizado, tá? Vou pegar até um outro exemplo aqui agora, como é que vou pegar aqui, mas eu queria pegar outra escola. Como é que eu faço? Ó, vamos lá, vou pegar uma escolinha de Guapeli. Vamos ver alguém aqui, por exemplo. Então, 8º ano da turma A, entenderam? Queria pegar um que já tivesse começado para vocês verem como que é. Ó, aqui, ó, tá vendo? Ó, turma A do 6º ano de matemática, né, no Dinorá, né, que eu peguei lá. Então, na turma A, são 25 previstos. 12% já iniciaram e 12% já concluíram. Vamos olhar lá, ó. Então, finalizado. Esse finalizado aqui, a gente tem que pedir, né, que tenha finalizado com todas as questões. Né? Fez todas as questões, finalizou, e ele aparece assim. Não temos acesso à prova, diz que futuramente a gente vai ter, mas agora não há essa possibilidade ainda, mas aqui a gente já consegue acompanhar, então, quantos alunos já fizeram, quantos alunos ainda precisam fazer, tá bom? Então, vocês têm esse acesso, sim, entrando lá na sede, ok? Edmildo, gostaria de complementar com alguma coisa? Oi, Flávia. Bom, nós estamos... a Alexandra perguntou, pode perguntar, Moreira. Quem está falando de Edmildo? Flávia, eu cliquei lá na sede agora. Mas pode perguntar, licença. Eu cliquei na sede, no CAED, ele continua da mesma forma. Ele abre uma nova página com as informações. Você clicou na escola? Não Não abre. aparece Eu escola estou pra na você, minha né? página. Eu estou na minha página. Quando eu clico na sede, eu vou lá na sede, vou na pedagógico. É isso que é para fazer, não é? Sim, sim. Então, aí quando eu Tem clico... monitoramento? Não, ele não abre. Ele direciona direto já, ele vai direto para uma nova página. Ele abre o CAED, aquele mesmo que estava aparecendo. É assim mesmo? Ó, Eu acho que ainda... Esse aqui? deixa eu ver. Essa página? Que eu tô tentando aqui na sede, deixa eu ver o que você está fazendo. Não, não aparece isso para mim. Não aparece isso? Não. Porque ele deveria, quando você aperta lá, ele vem para essa página aqui. Mas eu acredito que logo, logo então ele já vai estar liberado para todos. É porque uma coisa gradual. É o perfil de PCDP, né, Flávia? Eu acho que o perfil do professor ainda não está aparecendo mesmo.
Não, mas para eu algumas acho. escolas já está aparecendo. O Douglas já fez Já esse teste tá. em outras escolas e falou que já está liberado. Deu certo. Isso que eu até mostrei aqui. Porque ele falou que não, já está liberado para algumas escolas sim, por isso que eu mostrei. Mas assim, vão tentando e eu acredito que logo vai estar liberado para todos, tá? O PC vai estar informando para vocês também, com certeza. Bom, quer falar mais alguma coisa, Dinilde? Não, eu só queria destacar essa importância do envolvimento de vocês, que eu já falei lá no começo, né, nossos professores de matemática, nessa busca ativa que eu sei que vocês estão fazendo já, mas reforçar nessa semana, especialmente por causa da avaliação processual, para que a grande parte dos nossos alunos consigam realizar a avaliação, é muito importante que ela seja feita para nós conseguirmos identificar, através dessa avaliação que é externa, o nível de proficiência que os nossos alunos estão, quais as habilidades desenvolver, porque eu sei que vocês têm as avaliações de vocês, foi feito o conselho agora do terceiro bimestre, vocês já conseguiram identificar muitas coisas, mas a importância da avaliação externa é que a gente vê do todo, né, diante do nosso currículo, frente ao nosso currículo, como os nossos alunos estão. Lembrando que essa avaliação, ela não traz habilidades só do terceiro bimestre, ela traz habilidades gerais, que deveriam ter sido desenvolvidas durante esse ano. Então, por mais esse motivo, é muito importante que os nossos alunos consigam realizar, e aí a gente solicita todos os esforços de todos vocês, professores, que nós já sabemos que estão se esforçando muito, nós sabemos disso. Essa semana é muito importante que nós estejamos atentos a isso e fazendo aquele diálogo com os nossos alunos para que eles realizem as provas. Também lembrando e reforçando que as escolas estão abertas, você já falou, né, Flávia? Os diretores organizaram esse cronograma de atendimento, já tem horário até estipulado para alguns alunos que estão entrando em contato. Então, mesmo com a proibição do retorno presencial, a realização essa prova na escola não implica, né, não configura esse retorno. Então, nossas escolas podem fazer isso, estão abertas para receber poucos alunos, óbvio, e para que eles façam essa prova, né, no tempo previsto e já se encaminhem para casa. Então, por todos esses motivos, nós solicitamos que vocês que têm esse contato mais próximo com os alunos, peçam que eles realizem com todo cuidado para que eles consigam identificar quais foram as habilidades que eles aprenderam durante esse ano, para que a gente consiga planejar as próximas ações. Obrigada e passo a palavra. Bom, então, já deu o nosso tempo, né? Muito obrigada pela participação de todos, espero poder, né, ter contribuído um pouquinho, né, com vocês. Participem lá, escrevam no chat, no Bitly, gente, é muito importante esse feedback, essa participação de vocês, tá bom? A gente fica aguardando sempre mesmo, fica lá procurando ver se teve alguma interação, é muito importante, tá bom? Porque estamos aguardando essa interação, participação e colaboração de vocês. Tá? Encerro por aqui minha palavra. Obrigado por todos. Tenham um bom dia. Deus o abençoe. Abençoe a cada um. Tá bom? Passo a palavra, então. Também quero Posso falar agradecer a presença de todos. Opa, pode falar. Não, pode falar, terminar, Rua. Só quero agradecer também. Pode terminar. Sim. Quero agradecer também, né, a presença de todos. Muito obrigado. Mais uma vez, Rafael, supervisor Ednilde, a Flávia, muito obrigado pela parceria, pela participação de vocês, colegas professores, fiquem com Deus, se cuidem e estamos juntos. É isso aí. Obrigadão, um abraço. Passa a palavra. Eu também gostaria de agradecer a todos por estarem conosco, por essa manhã de formação, parabenizar os nossos PCDPs, o Juan, aprendi bastante hoje, Juan, com a sua aula, a Flávia, obrigado. O Rafael, que é da nossa equipe de linguagens, mas que está sempre aqui também, como apoio à equipe de matemática, muito obrigada. E que vocês fiquem bem, como o Juan falou, se cuidem e estamos juntos para o que precisarem. A diretoria está sempre de portas abertas para recebê-los e para apoiar todas as ações que forem necessárias. Continuem firmes
fortes. Precisamos que vocês estejam firmes e fortes e contem conosco. Muito obrigada e até a próxima. Passo a palavra. Pessoal, e assim encerramos a nossa gravação de hoje. Lembrando que no período da tarde já estará disponível no YouTube o nosso ATPC, junto com o link do material utilizado na formação. Um grande abraço para todos e um bom trabalho e até a próxima.